Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma avaliação dos sobressaltos políticos do PSDB. Uma boa noite a todos. E quem analisa é Alberto Goldman, vice-presidente nacional do PSDB e ex-governador de São Paulo. Muito obrigada, Goldman, por estar conosco. Obrigado a você, Maria, Bom, Goldman, desde que João Dória apareceu no cenário político, você foi um duro crítico a Dória. E recentemente você fez aí a crítica de que ele estava viajando muito, que fazia 9 meses que ele havia assumido e o prefeito de São Paulo não tinha nascido ainda. João Dória não gostou, subiu o tom e respondeu acidamente. Alberto Goldman é um político ideológico, de densa história, não é neófito. Você fez isso de propósito para provocar Dória e tirar dele aquele sorriso do rosto e ar de bom moço? Não é meu papel, não é esse, não. Eu, antes da eleição, eu supunha que ele iria ser um prefeito diferente daquilo que a cidade de São Paulo precisa. Depois ele, para mim, confirmou realmente de que ele não tem as condições nem de equilíbrio emocional suficientes para dirigir a cidade de São Paulo. O que ele fez em relação a mim não foram apenas palavras ácidas, ele ofendeu, fez ofensas, me desqualificou, me desconsiderou totalmente, não levou em conta, a minha idade não era importante, dizendo que eu estava em casa de pijama. Isso não é pouco importante, mas importante ele é ser ignorante em relação à história política desse país. Eu sou participante dessa história política desde o início da década de 70, né, quando era muito difícil alguém enfrentar uma ditadura que nós tínhamos no nosso país. E eu fui lá para enfrentei. Naquela idade, tinha apenas 33 anos de idade, era quase um moleque, né, com 3 filhos pequenos, né, mas fui lá enfrentar porque achava que era o meu papel. E desde aquele tempo eu faço a mesma posição, a mesma luta, o mesmo desejo de transformar esse país, de melhorar esse país. É claro que ele não conhece minha história, não sabe nada da minha história e apenas me ofendeu. Agora, considerando a sua história, um político que tem esse lastro e mais, né? E muito mais, teve presença na vida pública do país, foi ministro de Estado, governador do Estado de São Paulo. E o país vivendo esse momento tão complexo, tão difícil, e o seu próprio partido, um partido que não consegue sair da crise. Alberto Goldman, centrar suas críticas em João Dória chama a atenção. Dória é uma ameaça? Ele é assim preocupante? Eu acho que é uma coisa passageira. Claro que para a Prefeitura de São Paulo não é passageiro. Se ele ficar 4 anos, como ele disse que iria ficar, não parece ser verdade, mas se ficar os 4 anos, nós vamos ter que enfrentar uma questão que é quais serão os resultados da passagem dele por aí. Mas vocês estão com medo do Dória? Você tem medo de João Dória? Eu tenho. Da ascensão política dele? Não é da ascensão política dele, não. Eu não tenho preocupação em relação à ascensão política. Eu acho que ele tem limitações, muitas limitações, de todo tipo, de ordem intelectual, de ordem pessoal, tem muitas limitações. Então não me preocupa isso. Agora, quando ele, evidentemente, se coloca como candidato à presidência da República, como se coloca, eu já não estou tratando mais de uma questão puramente municipal da cidade de São Paulo, já estou tratando de uma questão nacional. Eu acho que é uma pessoa que não está qualificada a ser presidente da República, não tem condições para isso. Acho que o país tem que enfrentar uma situação muito grave ainda que se tenha melhorias, uma pequena melhoria na economia em nosso país, inflação baixa, juros caindo, algum crescimento econômico pequeno, nós estamos tendo, isso é verdade, mas nós estamos muito longe daquilo que seria o potencial do país. E eu acho que nós precisamos enfrentar isso o partido precisa enfrentar, não tem feito isso corretamente, enfrentar a questão de como é que nós saímos dessa dificuldade política que nós estamos. Portanto, não é apenas uma questão passageira. Agora, e Aécio Neves, que está na situação em que está? Aécio ainda tem força política e prestígio
para conseguir dos seus pares lá no Senado o resgate do mandato e da liberdade de ir e vir? São duas coisas diferentes. O resgate do mandato dele está ligado a uma realidade do ponto de vista jurídico, né? Ele poderia ser afastado da forma como foi afastado, do ponto de vista jurídico. Ele não foi julgado, ele não é réu, ele não foi julgado, não houve nenhum tipo de julgamento. Mas há uma decisão que ele está afastado. Há uma decisão judicial, uma decisão do judicial de um grupo do Supremo, votou em 3-2, né? Quer dizer, 3 votos contra 2. Sim, uma turma do Supremo. Ele é um senador de Minas Gerais com milhões de votos. Eu acho que a situação dele é uma situação muito difícil para ele, muito delicada, mas não acho que essa condição tira dele totalmente a liderança que ele possa ter ainda dentro de Minas Gerais. Ele tem chance de ter esse mandato resgatado, você acredita? Eu acho que sim, eu acho que tem chance de ser um mandato resgatado. Pelo Senado? Mas não tem, talvez, chance de voltar a ser o Aécio que nós conhecemos na eleição. Evidentemente, ele não voltará a ser o Aécio que nós vimos na eleição, quase eleito presidente da República. Isso eu acho que é uma questão, pelo menos, aparentemente perdida. Por quê? Politicamente ele é terminal? Não, porque ele é visto pela opinião pública, pelas pessoas, como um dos responsáveis por esse desacerto de política que nós temos no nosso país. Eu também acho que ele não é o principal, não. Ele não é o elemento fundamental disso, mas ele é visto pela opinião pública como tal. Então, o que nós precisamos ter é, como partido político, encontrar os nomes que estejam acima disso, que não tenham essa dificuldade para poder apresentar como candidatos à presidência da República em 2018. Certo, mas dentro do PSDB ainda, com o declínio de Aécio, Tasso Gereissati fica garantido na presidência do partido em dezembro? Nada disso tem, ninguém tem garantia de ficar. Até porque você tem uma eleição de uma executiva, uma eleição de uma convenção, a convenção vai decidir quem é candidato. Pode ser o Tasso, pode ser outro qualquer. Quem seria esse outro qualquer? Dá um exemplo. Não sei dizer. Mas tem alguém pleiteando, já credenciado? Não, ninguém pleiteou até agora, nem o próprio Tasso e nem os nomes já foram citados. O governador Marconi Perillo foi citado, governador de Goiás. Ele mesmo disse que não é candidato. A candidatura irá aparecer certamente nos últimos dias na convenção. A candidatura do presidente é a nova executiva, o que ela precisa ter é o partido funcionar como partido. O partido não tem funcionado como partido há muitos anos. Sob várias presidências de partido, não tem funcionado como partido político. Não tem funcionado discutindo todos os temas que tem que discutir, políticos, econômicos, não tem acontecido isso. É isso que tem que fazer. O partido tem que voltar a ser partido. E eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, muito obrigada, Alberto. Boa noite a você, muito obrigado.